Que bênção, né? Vamos lá. O tema dessa pregação de hoje é um chamado a multiplicar os talentos. Eu gostaria que a irmã Deise abrisse em Mateus 25, do 14 ao 30. Bastante conhecido, né? Mas nós vamos olhar de uma perspectiva diferente hoje. Perdoem o nervosismo. Dá certo. Vamos lá. E também será como um homem que, ao sair de viagem, chamou seus servos e confiou-lhes os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1, a cada um de acordo com a sua capacidade. Se atentem a isso. A cada um de acordo com a sua capacidade. Em seguida, partiu de viagem. O que havia recebido 5 talentos saiu imediatamente, aplicou-os e ganhou mais 5. Também o que tinha 2 talentos ganhou mais 2. Mas o que tinha recebido 1 talento saiu, cavou um buraco no chão e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou e acertou as contas com eles. O que tinha recebido 5 talentos trouxe outros 5 e disse: o senhor me confiou os 5 talentos, veja, eu ganhei mais 5. O senhor respondeu: muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco e eu o porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu senhor. Veio também o que tinha recebido 2 talentos e disse: o senhor me confiou 2 talentos. Veja, eu ganhei mais 2. O senhor respondeu: muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco e eu o porei sobre muito. Venha e participe da alegria do seu senhor. Por fim, veio o que tinha recebido 1 talento e disse: eu sabia que o senhor é um homem severo, que colhe onde não plantou e junta onde não semeou. Por isso tive medo, saí e escondi o seu talento no chão. Veja, aqui está o que lhe pertence. O senhor respondeu: servo mau e negligente, você sabia que eu colho onde não plantei e junto onde não semeei? Então você devia ter confiado o meu dinheiro aos banqueiros, para que quando eu voltasse, o recebesse de volta com juros. Tirem o talento dele e entreguem-no ao que tem 10. Pois a quem tem, mais será dado. Prestem atenção. Pois quem tem, mais será dado e terá em grande quantidade. Mas a quem não tem, até o que tem lhe será tirado. E lancem fora o servo inútil nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Amém? Ou misericórdia. O termo talento nessa parábola significa uma unidade de medida daquela época. Mas hoje nós iremos falar sobre os dons e os talentos que o Senhor nos presenteia. A palavra talento significa mordomia, ou seja, uma responsabilidade administrativa ou de cumprir algo, que nesse caso são os talentos e os dons que o Senhor nos dá. E é uma responsabilidade no reino de Deus. Então, o Senhor, como nessa parábola fala, dá a cada um segundo a sua capacidade. Obrigada. Dá a cada um segundo a sua capacidade. E a palavra talento, que vem do latim, talento, está relacionada com a aptidão ou a inteligência. Então, o Senhor nos capacita com cada talento que nós temos, de acordo com a nossa capacidade, com a nossa aptidão e com a nossa disposição em querer multiplicar e abençoar a vida de outras pessoas com esses talentos. O que significa também que o Senhor sabe, amém? Que o Senhor sabe
das nossas capacidades em multiplicar e trabalhar esses talentos e dons que Ele nos deu. Então, o Senhor não vai te entregar algo que Ele sabe que você não tem a capacidade para multiplicar e abençoar a vida de outras pessoas. O Senhor, Ele nos conhece, Ele sabe os nossos sonhos, Ele sabe os nossos projetos e Ele sabe o hobby de cada um. Ele sabe o que a gente gosta de fazer e o que a gente não gosta. E Ele usa o que a gente sabe fazer para abençoar a vida de outras pessoas. Amém? No finalzinho dessa parábola fala também que se nós exercermos bem os nossos talentos, nós teremos mais talentos. E se não exercermos bem, até o que nós temos será tirado de nós. Que pesado é isso, né, irmãos? Mas é importante a gente saber que se Deus nos capacitou com algo, se Deus nos deu, o interessante é que a gente multiplique. Porque os dons são do Senhor. Ele nos presenteia, Ele nos dá essa mordomia. Ele nos presenteia com algo que Ele sabe que nós temos a capacidade de avançar. Amém? Abre para mim, Deise, por favor, 1 Pedro, capítulo 4, versículo 10, perdão. 1 Pedro 4, 10. 1 Pedro 4,10. Cada um exerça o dom que recebeu para servir aos outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Amém? Nesse contexto, a palavra dom significa carisma. E carisma vem do grego charis, que significa graça. Como Paulo acreditava, né? Eu pesquisei um pouco. Como Paulo acreditava, esse carisma significa o dom da graça de Deus ou dom espiritual. Então, o Senhor nos presenteia, nos capacita com dons e com talentos para que a gente possa exercer no reino de Deus e que a gente possa ser bênção na vida de outras pessoas. E você, cada um de nós, temos pelo menos um dom dado por Deus. Então, você que tem um dom, não se menospreze. Eu só tenho um dom. Você é escolhido pelo Senhor. Se você tem pelo menos um dom, você é escolhido. E não pense que você é menos favorecido. Porque eu só tenho um dom em comparação a quem tem 5. Não se compare. Pois Deus dá a cada um conforme a sua capacidade. Nós lemos isso. Deus dá a cada um segundo a sua capacidade. Então, fique em paz. Fique em paz com o dom que Deus te deu. Seja fiel naquilo que Deus te deu. Seja fiel, por mais que você tenha somente um talento, não é somente um. Você tem um dom, você tem um talento. Seja fiel com isso e multiplique. Multiplique aquilo que o Senhor te deu. E honre ao Senhor com aquilo que Ele te deu, com aquele dom, com aquele talento. Você pode pensar, eu não tenho nenhum dom, eu não tenho nenhum talento. É óbvio. Você tem pelo menos um dom e pelo menos um talento. E você é escolhido pelo Senhor. Deise, abre para mim, por favor, Romanos 12, de 6 a 8. Amém. Obrigada. Temos diferentes dons, de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem o dom de profetizar, use-o na proporção da sua fé. Se o seu dom é servir,
sirva. Se é ensinar, ensine. Se é dar ânimo, que assim faça. Se é contribuir, que contribua generosamente. Se é exercer liderança, que a exerça com zelo. Se é mostrar misericórdia, que o faça com alegria. Então, a palavra fala que existem diferentes tipos de dons. Então, você acha que não tem nenhum dom, você tem pelo menos um. Pode ser zelo, pode ser o cuidado, pode ser o ensino da palavra, pode ser a misericórdia. É só você se observar, pensar, não, poxa, eu vou parar um pouquinho aqui agora e vou prestar atenção no que eu gosto de fazer, prestar atenção na minha rotina, prestar atenção na minha vida, e você vai reparar que pelo menos um dom você tem. Você pode, às vezes, achar que você não é capacitado, que você não tem nenhum dom, que você não tem nenhum talento, mas você tem pelo menos um. Então, se você se observar, se você se conhecer e confiar no Senhor, você vai saber que você tem pelo menos um talento, e você vai reconhecer, e você vai trabalhar esse talento, e você vai servir as outras pessoas com esse seu talento. A quem muito é dado, muito mais é cobrado. Então, se capacite primeiro, cuide do pouco que o Senhor te deu, para que Ele possa te dar mais, segundo as suas capacidades, certo? Então, exerça fielmente, cuide do que o Senhor te deu. Se é servir, sirva com amor. Se é cuidar, cuide com amor, cuide com alegria. Se é ter misericórdia, tenha da melhor forma. Se é guiar as pessoas, se é dom de palavras, exerça da melhor forma. E confie no Senhor, porque Ele vai te instruir. Amém? Trabalhe os dons, trabalhe os seus dons, os dons que Deus te deu. Seja guiado pelo Espírito Santo. Peça discernimento. Peça ajuda. E seja, de fato, conduzido pelo Espírito. Não adianta a gente querer lutar com as nossas próprias mãos, querer fazer do nosso próprio jeito, querer, Deus me deu isso, eu posso fazer da forma que eu quiser. Não é bem assim. A gente sabe que não é bem assim. Se for pela força do nosso braço, a gente não vai conseguir. Então, que nós venhamos dar espaço ao Espírito Santo para que Ele venha nos conduzir. E você que tem dificuldade em exercer algo, você que tem dificuldade em exercer um dom ou um talento que o Senhor te deu, peça discernimento, peça ajuda. E seja, de fato, conduzido pelo Espírito Santo, porque é Ele que nos conduz. Então, entregue ao Senhor, dê liberdade ao Espírito Santo para que seja claro para você o seu talento, o seu dom, e que você exerça da melhor forma. Deise, abre para mim, por favor, 1 Coríntios 12, de 1 ao 11. Amém. Irmãos, quanto aos dons espirituais, não quero que vocês sejam ignorantes. Vocês sabem que quando eram pagãos, de uma forma ou de outra, eram fortemente atraídos e levados para os ídolos mudos. Por isso, eu lhes afirmo que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz: Jesus seja amaldiçoado, e ninguém pode dizer Jesus é Senhor, a não ser pelo Espírito Santo. Há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diferentes tipos de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Há diferentes formas de atuação, mas é o mesmo Deus quem efetua tudo em todos. A cada um, porém, é dado a manifestação do Espírito, visando ao bem comum. Pelo Espírito, a um é dada a palavra de sabedoria, a outro a palavra de conhecimento, pelo mesmo Espírito, a outro fé, pelo mesmo Espírito, a outro dons de cura, e pelo único Espírito, a outro
há outro poder para operar milagres. Há outro profecia, há outro discernimento de espírito, há outro variedade de línguas e ainda há outro interpretação de línguas. Todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito, e ele as distribui individualmente a cada um conforme quer. Amém? Nós vemos claramente aqui que é o Espírito Santo quem nos conduz, quem nos dá esses dons, quem nos presenteia com cada um desses dons conforme a vontade dele. Os dons são do Senhor, então não os enterre. Não enterre os dons do Senhor. Não ache que você não tem nenhum dom. Pode parecer repetitivo, mas não ache que você não tem nenhum dom. Não ache que você é menos capacitado e tente diminuir os dons do Senhor. Não enterre esses dons. O medo nos impede de multiplicar os talentos e dons. O medo, ele faz isso com a gente. Ele nos impede de frutificar aquilo que o Senhor nos deu. Então, que nós venhamos entregar ao Senhor o medo, as nossas dúvidas, e que nós venhamos exercer de fato esses dons, porque é um presente. É um presente, então é muito bom ser presenteado. E é muito bom fazer bom uso desses presentes. Que nós venhamos, de fato, enxergar esses dons e talentos como um presente que o Senhor nos deu. E que nós venhamos abençoar a vida de outras pessoas com esses presentes. Que nós venhamos reconhecer, que nós venhamos, de fato, saber desses dons e que nós venhamos multiplicar. Os dons e talentos vêm do Senhor, mas o trabalho de multiplicar esses talentos é nosso. Os dons vêm do Espírito Santo, mas em cada um de nós, o trabalho de multiplicar é nosso. O trabalho de multiplicar esses talentos, de abençoar a vida de outras pessoas e de honrar o Senhor é nosso. Quem multiplica é a gente, Ele só nos dá. Ele só enche. Quem multiplica somos nós. Às vezes, Deus não vai te dar algo, porque esse algo pode abrir a porta da murmuração. Eu sei que pode parecer pesado, mas às vezes você tem algo, tem um dom, tem um talento, tem algo, tem um dom, tem um talento, e você pede por mais. E às vezes você não cuida do que você já tem. E às vezes você quer aquilo que você não tem, mas não multiplica e não cuida daquilo que o Senhor te deu. Então, o Senhor não vai abrir uma porta. O Senhor não vai te dar algo que você quer, além da sua capacidade, porque pode abrir a porta da murmuração. Às vezes Deus não vai te dar aquele concurso que você quer, aquele emprego dos seus sonhos, porque você tem algo que você não cuida, e esse algo que você quer pode abrir lá na frente uma porta para a murmuração. E essa porta é destrutiva, porque o Senhor, Ele conhece nosso coração. Então, é muito difícil você dar algo a alguém e ver essa pessoa reclamar depois desse algo que você deu. Então, o Senhor, Ele não faz isso conosco. Ele não nos dá algo que lá na frente possa virar uma murmuração. Ele conhece o nosso interior, Ele conhece o nosso coração. Ele nos sonda, Ele sabe o que a gente precisa, o que a gente necessita, o que a gente merece. Na verdade, nós não merecemos nada. A verdade é essa. Mas a graça imerecida do Senhor é sobre as nossas vidas.